Nas profundezas da história, ecoa uma pergunta que ainda hoje nos assombra, um enigma que desafia a lógica e a própria essência da fé. Se Jesus, o Nazareno, a figura central do cristianismo, nasceu, viveu e morreu como judeu, por que então, ao longo dos séculos, o ódio contra os judeus se manifestou com tamanha ferocidade? Como a mesma linhagem que deu ao mundo o Messias se tornou alvo de perseguição implacável? Que este é o mistério que desvendaremos hoje. Uma jornada pelas sombras do passado, um mergulho nas origens de uma inimizade que parece desafiar todo o entendimento. Prepare-se para uma viagem que irá questionar suas percepções e revelar verdades ocultas nas entrelinhas da história. Mas antes de prosseguirmos, se você é fascinado por esses mistérios bíblicos e busca uma reflexão profunda, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos mergulhos nas Escrituras. A Palestina do primeiro século era um caldeirão de culturas, crenças e tensões políticas. Sob o jugo opressor do Império Romano, a vida judaica pulsava em Jerusalém, na Galileia e na Judéia. As sinagogas eram centros de estudo e adoração. As leis mosaicas guiavam cada passo, e a esperança messiânica ardia nos corações de muitos. Nesse cenário, nasceu Yeshua ben Yosef, ou Jesus, filho de José, na pequena Belém, uma cidade associada à linhagem do rei Davi. Seus pais, Maria e José, eram judeus devotos, cumpridores da Torá e das tradições de seu povo. A circuncisão no 8º dia, a apresentação no templo, as peregrinações anuais a Jerusalém para as grandes festas como a Páscoa, todos esses rituais eram parte intrínseca da vida de Jesus, como eram de qualquer judeu da época. Ele cresceu em Nazaré, uma aldeia na Galileia, uma região conhecida por sua mistura cultural, mas ainda assim profundamente judaica. Seus ensinamentos, registrados nos evangelhos, estão repletos de referências à Torá, aos profetas e aos escritos, as 3 divisões das escrituras hebraicas, o Tanakh. Ele citava Isaías, os Salmos, Deuteronômio. Suas parábolas, como a do semeador ou a do filho pródigo, refletiam o cotidiano e a cultura judaica. Seus discípulos eram judeus, pescadores da Galileia, zelotes fervorosos, coletores de impostos. Tudo ao redor de Jesus, sua língua, suas vestes, sua alimentação, suas orações, era inegavelmente judaico. Ele era, em essência, um rabino itinerante, um mestre que interpretava a lei e ensinava sobre o reino de Deus dentro da tradição judaica. Então, como se deu a ruptura? O ponto de inflexão não foi um evento único, mas uma série de tensões que se acumularam. No cerne da questão estava a interpretação da lei e a identidade messiânica de Jesus. Os judeus da época estavam divididos em diversas seitas: fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Cada grupo tinha sua própria visão sobre como a lei deveria ser praticada e qual seria a natureza do Messias. Muitos esperavam um Messias guerreiro, um líder político que libertaria Israel do domínio romano. Jesus, no entanto, pregava um reino espiritual, uma transformação interior e uma mensagem de amor e perdão que por vezes desafiava as interpretações mais rígidas da lei. Os conflitos com os líderes religiosos, especialmente os fariseus e saduceus, eram frequentes. Jesus os repreendia por sua hipocrisia, por priorizarem a letra da lei em detrimento de seu espírito, por imporem fardos pesados ao povo. Ele curava no sábado, transgredindo as interpretações mais estritas do descanso sabático. Ele perdoava pecados, uma prerrogativa que para muitos pertencia somente a Deus. Essas ações e ensinamentos geraram atrito, desconfiança e, por fim, hostilidade. Não era um ódio contra o judaísmo em si, mas uma oposição a uma figura que eles consideravam subversiva, um falso profeta que ameaçava a ordem religiosa e social estabelecida. A crucificação de Jesus, instigada pelos líderes religiosos judeus e executada pelos romanos, marcou o auge dessa tensão. Os evangelhos narram que a multidão manipulada clamou por sua morte. Essa narrativa, embora historicamente complexa e sujeita a interpretações, foi o ponto de partida para um dos mais trágicos erros da história cristã.
a atribuição coletiva de culpa ao povo judeu pela morte de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus seguidores, inicialmente um pequeno grupo de judeus, começaram a pregar sua mensagem. Eles se viam como uma seita dentro do judaísmo, os nazarenos. Mas à medida que a mensagem se espalhava, especialmente através de figuras como Paulo de Tarso, o cristianismo começou a alcançar os gentios, os não-judeus. Paulo, um fariseu que se tornou apóstolo de Jesus, argumentava que a salvação não dependia da observância da lei mosaica, como a circuncisão ou as leis alimentares, mas da fé em Jesus Cristo. Essa foi uma mudança radical que gerou um racha profundo entre os judeus que aceitavam Jesus como Messias e aqueles que não. O Concílio de Jerusalém, por volta do ano 49 depois de Cristo, foi um momento crucial. Decidiu-se que os gentios convertidos ao cristianismo não precisariam se circuncidar ou seguir todas as leis dietéticas judaicas. Essa decisão abriu as portas para uma expansão massiva do cristianismo entre os gentios e, ao mesmo tempo, começou a distanciar o cristianismo de suas raízes judaicas. Gradualmente, a nova fé começou a se definir não como uma ramificação do judaísmo, mas como uma religião distinta e até antagônica. À medida que o cristianismo crescia e se organizava, especialmente após a destruição do Segundo Templo em Jerusalém pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, a separação se tornou mais acentuada. A catástrofe do templo, um evento traumático para os judeus, foi interpretada por muitos cristãos como um sinal da rejeição de Deus ao judaísmo e da validação da nova aliança em Jesus. A literatura cristã primitiva começou a desenvolver uma teologia da substituição, que afirmava que a Igreja havia substituído Israel como o povo eleito de Deus e que o judaísmo havia sido superado. Os padres da Igreja, influentes teólogos dos primeiros séculos como João Crisóstomo, Agostinho de Hipona e Orígenes, embora figuras importantes na formação do cristianismo, proferiram sermões e escritos que, em retrospectiva, foram profundamente antijudaicos. Eles acusavam os judeus de deicídio, de cegueira espiritual, de serem o povo que rejeitou e matou o Messias. Essas acusações, repetidas e amplificadas ao longo dos séculos, formaram a base do antissemitismo cristão. Com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano, sob Constantino no século IV, o poder da Igreja aumentou exponencialmente. As leis e políticas do Império, agora influenciadas pela Igreja, começaram a refletir essa hostilidade. Judeus foram gradualmente marginalizados, proibidos de ocupar cargos públicos, de possuir terras, de casar-se com cristãos. Sinagogas foram vandalizadas, suas comunidades foram submetidas a impostos especiais e a restrições humilhantes. A Idade Média viu a intensificação do ódio. As cruzadas empreendidas em nome de Cristo para libertar a Terra Santa dos muçulmanos frequentemente se voltaram contra as comunidades judaicas na Europa, resultando em massacres e pogroms. A Inquisição, embora primariamente focada em hereges cristãos, também perseguiu judeus convertidos ao cristianismo, suspeitos de praticarem sua fé original em segredo. Acusações de profanação da hóstia e de assassinato ritual de crianças cristãs, conhecidas como libelos de sangue, surgiram e se espalharam, incendiando o ódio popular e levando a mais violência e perseguição. O período da Reforma Protestante, no século XVI, não trouxe alívio. Martinho Lutero, inicialmente esperançoso de que os judeus se converteriam ao cristianismo reformado, ficou desapontado e, em seus últimos anos, escreveu tratados virulentos contra os judeus, defendendo a queima de sinagogas e a expulsão de comunidades judaicas. Suas palavras, infelizmente, foram utilizadas séculos depois pelos nazistas para justificar o Holocausto. E chegamos ao século XX, o ápice da barbaridade. O Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus pelos nazistas, foi o resultado final de séculos de ódio e preconceito. Embora o nazismo fosse uma ideologia racial e não religiosa, ele se apoiou fortemente nos estereótipos e no antissemitismo enraizados na cultura europeia, que, por sua vez,
tinha suas origens em séculos de teologia anti-judaica. As palavras dos padres da igreja, dos líderes medievais, dos reformadores, prepararam o terreno para a desumanização que tornou possível o extermínio em massa. Então, a resposta para a pergunta inicial, se Jesus era judeu, por que existe ódio contra os judeus, é multifacetada e profundamente dolorosa. Não é uma questão de Jesus ser judeu, mas de como o cristianismo, ao longo de sua história, se distanciou de suas raízes judaicas e, em muitos casos, se voltou contra elas. A interpretação errônea e maliciosa das Escrituras, a teologia da substituição, as acusações de deicídio, a demonização dos judeus como inimigos de Cristo e da Igreja, todos esses elementos contribuíram para a construção de um muro de inimizade que resultou em séculos de perseguição e sofrimento. No entanto, a história não termina na escuridão. Após o Holocausto, houve um movimento significativo de reavaliação e arrependimento dentro de muitas denominações cristãs. O Concílio Vaticano II, na década de 1960, com a declaração Nostra Aetate, rejeitou explicitamente a acusação de deicídio contra o povo judeu e reconheceu a perene validade da aliança de Deus com Israel. Muitas igrejas protestantes também emitiram declarações de arrependimento e buscaram reconciliação. Hoje, a relação entre cristãos e judeus, embora ainda complexa, é marcada por um diálogo crescente e uma busca por entendimento mútuo. Há um reconhecimento cada vez maior de que Jesus foi de fato um judeu e que o cristianismo emergiu de dentro do judaísmo. Compreender essa herança compartilhada é fundamental para desmantelar os preconceitos do passado e construir um futuro de respeito e colaboração. A história do antissemitismo é um lembrete sombrio do perigo da intolerância religiosa e da distorção da fé. Ela nos ensina que o ódio, uma vez plantado, pode germinar e crescer por séculos, ceifando vidas e obscurecendo a verdade. Mas também nos mostra que a verdade pode eventualmente vir à tona e que o arrependimento e a reconciliação são possíveis. A figura de Jesus, o judeu de Nazaré, permanece no centro dessa complexa narrativa. Ele, que pregou o amor ao próximo, a compaixão e o perdão, jamais teria endossado o ódio que foi perpetrado em seu nome. Seu legado é de união, não de divisão, de luz, não de sombras. E é a essa luz que devemos nos voltar, para que as trevas do passado nunca mais se repitam. Este mistério, que parecia tão intrincado, revela-se como uma teia de escolhas humanas, interpretações distorcidas e, acima de tudo, a perigosa combinação de poder e preconceito. A história de Jesus e do ódio contra os judeus é um lembrete potente de que a fé, quando mal compreendida e manipulada, pode se tornar uma arma, mas também é um testemunho da resiliência do espírito humano e da capacidade de busca por redenção e verdade. Que esta reflexão nos inspire a examinar nossas próprias crenças e a lutar contra qualquer forma de preconceito, honrando a mensagem de amor e paz que deveria guiar a todos nós. Se esta jornada pelas profundezas da história lhe tocou e fez você refletir, deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas percepções e ajude-nos a espalhar a luz do conhecimento e da compreensão. Sua participação é fundamental para que continuemos desvendando os mistérios mais profundos das Escrituras e da existência humana. Fique com Deus.